fraudes, adulteração de documentos, mentiras e textos tirados de contexto. Hoje vamos ver mais dois exemplos de como o cristianismo e a igreja adulteraram as escrituras hebraicas para vender sua falsa narrativa. Ambas as passagens são bem conhecidas e muito utilizadas nas igrejas, mas totalmente fora de contexto. Isaías 9, Salmos 110. Ao final deste vídeo vou te revelar algo chocante sobre a Bíblia cristã que você não pode perder, então fique até o final. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. E deixe o like aqui embaixo para o YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas. No livro de Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 22, a partir do versículo 41, somos apresentados a uma história curiosa que faz uma alegação fantástica. A passagem se trata de Jesus questionando os fariseus, que nada mais eram do que os judeus que seguiam a Torá. Ele os questiona sobre a identidade do Messias. Vamos conferir juntos. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus lhes perguntou: "O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho?" "É filho de Davi", responderam. Ele lhes disse: "Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assente-se à minha direita até que eu ponha seus inimigos por escabelo dos seus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho?" Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Impressionante como Jesus cala a boca dos fariseus usando o Salmo 110 contra eles, não é? Mas será que é isso que realmente está escrito no Salmo 110? Vamos fazer um experimento juntos. Abra qualquer versão da Bíblia que você tenha e procure o Salmo 110, pode ser online. O que encontramos? Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Agora vamos comparar com o hebraico bíblico e entender o que realmente está escrito lá. Você não precisa saber hebraico para ver onde a igreja fraudou esse texto. Basta reconhecer os formatos das letras. Repare na quarta palavra. Yud, Rei, Vav e Rei. Esse é o nome de Deus, e não existe nenhuma outra tradução para essa palavra. Sempre significa Deus. Por respeito, não a pronunciamos, então substituímos por Hashem. Agora repare na quinta palavra. La Adoni. Completamente diferente da anterior. Quem mora em Israel sabe exatamente o que essa palavra significa. Adoni significa mestre, e é uma forma respeitosa de chamar alguém. Da mesma forma que chamamos um garçom de meu chefe ou de meu patrão, Adoni também é usado dessa forma. Mas aqui vem o detalhe importante. Se você mudar as vogais ao redor da palavra, poderia significar Deus. No entanto, Adoni, da forma que aparece no Salmo 110, nunca é usado para Deus. Agora veja o truque da Bíblia cristã. Como eles traduzem essas duas palavras completamente diferentes. Senhor e Senhor. Ambas com letra maiúscula, mesmo que não existam letras maiúsculas no hebraico. Em todos os outros lugares onde a palavra Adoni aparece na Bíblia, ela é traduzida corretamente como mestre. Por exemplo, em Gênesis 24, verso 56. Mas ele lhes disse: não me detenham, pois o Senhor fez prosperar o meu caminho. Deixem-me ir, e eu irei para o meu mestre. Até mesmo pessoas perversas são chamadas de Adoni na Bíblia. Um exemplo é Esaú, em Gênesis 32, verso 5. Mas curiosamente, somente aqui, no Salmo 110, a tradução cristã decide colocar Senhor com letra maiúscula. O objetivo? Criar uma ambiguidade no texto, como se Deus estivesse falando com ele mesmo ou com uma outra parte dele, uma segunda pessoa da divindade. Dessa forma, cria uma brecha perfeita para encaixar Jesus no texto. Mas a manipulação não para por aí. Para fazer essa distorção funcionar, também é preciso alterar outra parte do texto. Agora vamos comparar o Salmo 110 com outro salmo famoso, o 23. Ambos na Bíblia cristã começam com Salmo de Davi. Agora vamos ver no hebraico. Novamente, você não precisa saber hebraico para notar a diferença, basta reconhecer as formas. O Salmo 23 começa com Mizmor le David, que significa de Davi, um salmo.
Já o Salmo 110 inverte a estrutura e começa com Le David Mismor, que significa para Davi um salmo. Mas a Bíblia cristã não faz essa distinção. Por quê? Porque ela quer que você pense que é Davi quem está falando no Salmo 110, da mesma forma que no Salmo 23. Mas esse não é o caso. O Salmo 110 era um cântico dos levitas para Davi. O Adoni da frase não é uma figura divina, mas sim o rei Davi. Os levitas estão cantando: O Senhor disse ao meu mestre e ao meu rei. Agora fica fácil entender por que os judeus rejeitam Jesus e o cristianismo. O fato é que o Novo Testamento não foi escrito para pessoas que sabiam ler hebraico no Tanakh original, mas sim para aqueles que não eram judeus e não tinham acesso aos textos judaicos. Pessoas que nunca poderiam verificar essas alegações. Isso torna ainda mais ridícula a passagem de Mateus 22, que tenta mostrar Jesus lacrando em cima dos judeus. Mas agora sabemos que esse diálogo nunca teria acontecido. Os judeus sabem exatamente o que está escrito no Salmo 110 e refutariam essa alegação com facilidade. Quer mais um exemplo da fraude cristã? Vamos conferir uma das passagens preferidas dos cristãos, Isaías 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora vamos novamente comparar esse texto com o hebraico. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e a autoridade está sobre seus ombros, e o Conselheiro Maravilhoso, o Deus Poderoso, o Pai da Eternidade, chamou seu nome de o Príncipe da Paz. Conseguiu notar as diferenças? A primeira delas é o número do versículo. Na Bíblia cristã, esse trecho está no verso 6, enquanto na Bíblia hebraica está no verso 5. Isso acontece porque a Bíblia cristã remove o último versículo do capítulo 8 e o empurra à força para dentro do capítulo 9. Mas por quê? Para entender isso, precisamos do contexto. O capítulo 9 de Isaías é uma celebração, enquanto o capítulo 8 fala de um acontecimento terrível, a destruição das 10 tribos do norte, que foram levadas pelos assírios e espalhadas pelo mundo. Mas para a Bíblia cristã, não é interessante fazer essa separação. Além das 10 tribos, grande parte do reino de Judá também foi destruída e levada pelos assírios. Mas um grande milagre aconteceu. Jerusalém estava cercada pelo exército assírio de Senaqueribe, no 14º ano do reinado de um rei muito especial. Qual o nome desse rei? Ezequias. A Bíblia diz que ele foi o melhor e mais justo rei de Israel que já viveu e que ainda viverá. O que levanta uma pergunta muito interessante. A Assíria era o império mundial da época, o mais poderoso de todos. Eles enviaram 185 mil soldados para cercar Jerusalém. Nos dias de hoje, isso equivaleria a um exército de mais de 4 milhões de soldados, um número inconcebível. Jerusalém estava sem esperança. As pessoas esperavam apenas pela morte. Agora imagine, você está dentro da cidade, cercado por um exército gigantesco. Tentar lutar seria suicídio. Você está junto da sua família, ouvindo os gritos de milhares de soldados do lado de fora das muralhas, sabendo que essa pode ser sua última ceia de Páscoa. Os soldados assírios gritavam, ordenando que todos se rendessem. E Ezequias foi até o povo e disse para confiarem no Eterno. Ele foi ao templo carregando as cartas de ameaça dos assírios e fez o que nenhum rei jamais tinha feito. Se prostrou dentro do templo e suplicou a Deus pela salvação do povo. Mas não para que ele, Ezequias, sobrevivesse, e sim para que o nome de Deus não fosse profanado. Inspirado pelo rei, toda a nação se arrependeu e se voltou para Deus. E então, Deus respondeu, e um grande milagre aconteceu na primeira noite de Páscoa. Na manhã seguinte, o silêncio era ensurdecedor. Não se ouvia nada. As pessoas escalaram as muralhas para ver o que estava acontecendo do lado de fora. E lá estava o maior milagre descrito no Tanakh desde a saída do Egito. O exército assírio estava morto. Isaías 9 é a comemoração desse milagre. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aos que habitavam na terra da sombra da morte, a luz brilhou sobre eles. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e a autoridade está sobre seus ombros.
E o conselheiro maravilhoso, o Deus poderoso, o Pai da eternidade, chamou seu nome de o Príncipe da Paz. E aqui entra mais uma fraude cristã. Esse versículo está no passado. Diz, o menino nos nasceu e seu nome foi chamado. Mas os cristãos não gostam disso. Então as traduções mudam o tempo verbal para o futuro. Pois para nós um menino nascerá. E não para por aí. Além de mudar o verbo para o futuro, eles alteram todo o restante do versículo. E o principado estará sobre seus ombros, e seu nome será chamado. Mas isso não está no original. Em hebraico, o texto diz, Vaikra Shemó. E você já deve ter visto essa palavra antes. Um dos livros da Torá tem esse nome. Vaikra é o nome do livro de Levítico e significa e ele chamou ou e foi chamado. Mas a igreja não pode deixar esse trecho no passado, porque isso mostraria que o versículo não está falando de Jesus. Então o que eles fazem? Simples, alteram o significado de Vaikra do passado para o futuro. Agora pesquise todas as vezes que essa palavra aparece na Bíblia. Ela sempre é traduzida no passado, exceto aqui. Somente neste versículo ela é traduzida de outra forma. E a nova versão internacional, a NVI, ainda vai mais longe. Além de transformar a frase para o futuro, ela remove a palavra nome. O texto original diz, e o seu nome foi chamado. Mas a NVI traduz como, ele será chamado. Agora, por que isso é tão importante? Porque o nome de Ezequias foi chamado de Conselheiro Maravilhoso, pois ele inspirou toda a nação a se voltar para Deus. O texto também diz, e o seu nome foi chamado Deus Forte. Para nós do Ocidente, pode parecer estranho alguém ter um nome que significa Deus Forte. Mas em Israel, quase todos os nomes incluem Deus ou um de seus atributos. Exemplos. Isaías significa a salvação de Deus. Netanyahu significa Deus dá. E agora a parte mais impressionante. Existe apenas uma pessoa em todo o Tanar, cujo nome literalmente significa Deus Forte. Ezequias. O nome Ezequias significa Deus Poderoso ou Deus Forte. E é exatamente disso que Isaías 9 está falando. Agora, prepare-se para algo chocante sobre a Bíblia cristã. A igreja alega que Isaías 9 é uma profecia explícita sobre Jesus. Mas tem um detalhe. O Novo Testamento nunca cita esse versículo. Vários trechos do Tanakh são citados no Novo Testamento para tentar provar a divindade de Jesus. Mas justamente este versículo, que supostamente seria tão claro, eles simplesmente ignoram. Nem os autores dos evangelhos, nem Paulo, nem qualquer cristão do primeiro século sequer mencionaram Isaías 9. Sabe por quê? Porque somente no segundo século os pais da igreja perceberam que se fizessem algumas alterações no texto, poderiam enfiar Jesus à força dentro do Tanakh. E assim, mais uma vez, a fraude cristã se revela. Quer ver outro texto muito utilizado de Isaías, que é mal traduzido e tirado de contexto pelos cristãos para te enganar? Assiste esse vídeo aqui. Nos vemos no próximo domingo.